Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. E é sempre muito bom saber e vamos conferir sim sua opinião, sua participação e quando você nos conta de qual lugar abençoado do nosso Brasil ou então do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil. Participe ainda do chat ao vivo, veja se o sino de notificações está ativado. E vamos agora às notícias desta edição. Em seu último dia na Itália, antes de retornar ao Brasil, nesta terça-feira, dia 2, o presidente Jair Bolsonaro participou de uma cerimônia em homenagem aos brasileiros mortos durante a Segunda Guerra Mundial, no Monumento Votivo Militar Brasileiro. A cerimônia ocorreu em Pistoia, na região da Toscana, na Itália, onde os corpos de 462 soldados e oficiais brasileiros mortos foram enterrados no final da guerra. Bolsonaro estava acompanhado de uma comitiva com ministros e discursou ao final do evento. Muito honrado, pela primeira vez estou em solo italiano. Solo esse, neste momento, sagrado para nós, onde rememoramos aqueles que tombaram em luta pelo aquilo que é de mais sagrado entre nós, a nossa liberdade. Ouvi aqui a palavra gratidão. Ela tem mão dupla. Apesar de o Oceano Atlântico nos separar, nos sentimos mais que vizinhos. Nós somos irmãos. Daqueles jovens que estiveram aqui nos idos 43, 44 e 45, poucas dezenas ainda estão vivos, mas eles são para nós a chama da liberdade. A todos vocês, nossos irmãos italianos, a minha continência, o meu orgulho de estar aqui e a satisfação de tê-los ao nosso lado. Ontem, hoje e sempre. Brasil e Itália sempre juntos. Muito obrigado. E com o retorno do presidente Jair Bolsonaro ao Brasil, ele reassume o posto, não é? Estava na presidência em exercício o vice-presidente Hamilton Mourão. Já o presidente Jair Bolsonaro retornando agora ao Brasil e assumindo seus compromissos, sua agenda oficial no país já nesta quarta-feira. Você tem tido dificuldade para pagar aluguel? Então veja essa boa notícia, entre aspas, mas infelizmente uma boa notícia que não é para você. É para nossos ilustres deputados, os mesmos que ganham de salário, só de salário, R$ 33.763 por mês. Coitados, eles têm um grande desconto no salário, contribuição, não é? E também o imposto de renda. E então o valor cai para pouco mais de R$ 21.000 por mês, claro, sem contar com os auxílios. Por isso, eles tiveram de novo essa boa notícia em tempos tão difíceis, não é? Pois tiveram garantido o auxílio moradia, mesmo neste tempo de pandemia, não é? O gasto da Câmara dos Deputados com o auxílio moradia superou os R$ 5 milhões em 2022. Até aqui, não é? A informação foi divulgada pela Veja. Até outubro, o valor repassado aos deputados foi de R$ 4.994.613,38, agora, portanto, já passando também dos 5 milhões. Os deputados federais têm direito a receber, sabe quanto? R$ 4.253 mensalmente, quando não ocupam um dos 432 apartamentos funcionais que a Câmara tem em Brasília. Quer dizer, se não recebe o auxílio moradia de mais de R$ 4.000 todo mês, eles têm direito a um apartamento funcional dos 432 apartamentos, você sabia? Para nossos ilustres deputados, apartamentos que estão em Brasília. Hoje, 384 imóveis desses estão ocupados.
Dentre os 152 deputados, titulares ou suplentes que receberam o auxílio nesse ano, 68 preferiram ganhar a verba em dinheiro, com desconto do imposto de renda na fonte, e 84 por reembolso, por meio da apresentação de recibo de aluguel ou hotel isento de imposto de renda. Por essas e por outras, gente, que a política brasileira é uma vergonha, não é? Qual é o salário aí que está, aliás, o auxílio que está sendo discutido? Um auxílio para a vida do cidadão, R$400. Mas só de auxílio moradia para os tais deputados, mais de R$4.000 por mês. Quanto é o auxílio para os que ganham menos, os que às vezes nem ganham nada? Está sendo discutido agora. O Auxílio Brasil, R$400, não é uma renda mínima, é um esforço que o governo Bolsonaro estará fazendo para garantir, nesse tempo tão crítico que estamos vivendo, com inflação, com as dificuldades da pandemia ainda, os reflexos da pandemia, para a vida de famílias, R$400. Deputados que ganham, vamos ser justos, aí, descontando imposto de renda, contribuição, mais de 21 mil só de salário. Aí daí tem o restante todo, né? Auxílio isso, auxílio aquilo e todas as benesses que um deputado tem direito, só de auxílio moradia, mais de R$4.000. É muita mordomia, porque quem paga é o povo brasileiro. Será que vamos ter coragem para discutir isso nas eleições agora de 2022? Será que vai ter algum corajoso a colocar isso em pauta? E não adianta eu esperar isso de candidato a presidente. Candidato a presidente não consegue nada, porque tem que partir do Congresso Nacional. É imoral, é antiético. Se fossem só os auxílios para os políticos, gente. Mas tem mais do que isso. É por isso que a credibilidade de nossos políticos está lá no fundo do poço. É uma vergonha. E não tem ninguém que tem força, coragem. O que é o problema? São os partidos políticos? São os coronéis que mandam nos partidos? Estamos vendo agora a informação de que Alcolumbre teria ficado com uma grande parte dos salários de seus nomeados. O que lamento, é uma prática assim comum em câmaras de vereadores, em assembleias legislativas e Brasil inteiro afora. Por isso não adianta crucificar, condenar um ou outro que praticou, porque isso é uma prática comum. Alcolumbre poderia até perder o mandato agora. Não é? O esquema foi denunciado por ex-funcionárias de Davi Alcolumbre e teria acontecido entre janeiro de 2016 e março deste ano. Alexandre Garcia, o jornalista, lembrou um fato estarrecedor. Segundo Alexandre Garcia, não é? E é uma informação pública, tem muita gente sugerindo que o senador Davi Alcolumbre renuncie para não ser cassado e também ficar inelegível por 8 anos. Agora, se ele renunciar, sabe quem assume? O suplente de Alcolumbre. E sabe quem é? Seu irmão, José Samuel Alcolumbre. Como acontece tantas vezes neste país. Sai um, assume o pai, o filho, a mãe, o irmão, o primo. A história de suplente no Senado talvez devesse ser mudada, diz Alexandre Garcia. Mas parece natural que o suplente seja o vice, o segundo em votação. E não dessa forma aí. Sim, Alexandre Garcia, concordo plenamente com você. Esse negócio de suplente de senador é uma absoluta vergonha nacional. É uma vergonha. Esperamos que tenham corajosos para debater tudo isso, essa gastança de dinheiro público em 2022, porque tudo recai no lombo do povo brasileiro na hora de comprar no mercado, pagar o custo do combustível e tantas outras coisas.
Vamos mudar, Brasil, é preciso passar a limpo essa história. Não digo mudar de políticos, mas os políticos começarem a discutir isso. Não é possível que todos sejam cegos, surdos e mudos para essa questão. Falamos do Alexandre Garcia. Aí, aproveitando o gancho, não se sabe o que houve, mas o dono da Jovem Pan havia anunciado sua contratação, não é? Junto com a contratação de Caio Coppola. Mas agora circula a informação que o executivo da emissora deletou a postagem do anúncio e a emissora publicou que a contratação não ocorreu. Talvez ainda não ocorreu, talvez ainda esteja em andamento, ou seja, ainda não está oficializada, por isso um passo atrás. Vamos aguardar para ver, só porque citamos o jornalista Alexandre Garcia agora há pouco e falamos da informação de sua contratação na edição anterior. E o que você achou dessa notícia? O empregado que não tiver tomado vacina contra a Covid-19 não poderá ser demitido ou ser barrado em processo seletivo. A proibição consta da Portaria 620, publicada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A medida vale tanto para empresas como para órgãos públicos. Em vídeo, o ministro Onyx Lorenzoni disse que a portaria protege o trabalhador e afirma que a escolha de vacinar-se pertence apenas ao cidadão. Onyx falou sobre essa portaria 620. Acabei de receber aqui a minuta da portaria que deve ser publicada durante a tarde de hoje aqui do Ministério do Trabalho e da Previdência, que eu assino nesse momento, que estabelece proteção para o trabalho no Brasil. Nós temos tido notícias de empresas e também de áreas do setor público que estão demitindo pessoas ou ameaçando de demissão ou não contratação para as pessoas que não apresentarem o certificado de vacinação contra o Covid. Primeiro, tanto a Constituição brasileira quanto a consolidação das leis do trabalho não fazem essa exigência. Ao contrário, há o livre-arbítrio, há uma decisão que é de foro íntimo de cada pessoa. O Brasil fez um grande esforço através do governo do presidente Jair Bolsonaro. O Brasil já é o terceiro país que mais vacina do mundo. Agora, a escolha de que se vai ou não receber a vacina pertence apenas ao cidadão ou à cidadã. Está no âmbito da sua liberdade individual e isso tem que ser respeitado. Pode ser uma companhia aérea, uma distribuidora ou uma loja. Tem que respeitar a legislação brasileira e respeitar os direitos dos cidadãos brasileiro. E por isso que a portaria foi emitida proibindo toda e qualquer demissão por esta razão. Existem fórmulas de se ajudar no combate ao Covid que passam, por exemplo, pela testagem, que é recebido nacional e internacionalmente como um método de excelência para o controle da própria doença. No próprio certificado, no passaporte europeu, são 3 as situações. A pessoa faz o teste para o Covid, a pessoa é vacinada ou a pessoa teve o Covid há 6 meses. As 3 situações são consideradas válidas. Portanto, este documento tem um único objetivo: preservar o direito à liberdade e as garantias ao trabalho e o acesso ao trabalho de milhões e milhões de brasileiros e brasileiras. Este é o governo do presidente Jair Bolsonaro, protegendo o trabalhador com justiça e, acima de tudo, com respeito à liberdade das pessoas. Em tempos de visita presidencial à Itália, muita gente é remetida ao passado. Lembranças, história, momentos, independentemente das origens de cada um. O presidente Jair Bolsonaro divulgou um vídeo tendo sua mãe, Dona Olinda Bolsonaro, que tem 94 anos, cantando uma música que, segundo o presidente, ele cresceu ouvindo. Mamma, sono tanto felice perché ritorno da te. Questa parola che dice Cristo lontano da te. Mamma, sei tanto felice perché ricordo da te. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, afirmou que a agropecuária realizada de maneira sustentável é parte da solução para um duplo desafio: mudança do clima e segurança alimentar.
Segundo a ministra, até 2030, o objetivo brasileiro é disseminar as tecnologias de baixa emissão de carbono a mais de 72 milhões de hectares de terras agricultáveis, sem necessidade de converter novas áreas à atividade produtiva. Com isso, a previsão é de que seja mitigada a emissão de mais de 1 bilhão de toneladas de carbono equivalente. O potencial transformador da agropecuária de baixa emissão de carbono é enorme. Queremos compartilhar essa experiência com países de realidades semelhantes. Apenas com a disseminação das melhores práticas a todos os produtores, poderemos colher os impactos positivos que a produção de alimentos, fibras e bioenergia pode ter, disse a ministra durante a abertura do Brasil na COP26. E o que foi a opinião de Casagrande, hein? O ex-jogador de futebol, sobre violência em estádio e o presidente Bolsonaro, que uma coisa tem a ver com a outra, a não ser para alguém totalmente militante? Pois é. Ao comentar sobre a confusão após a partida Grêmio versus Palmeiras no domingo, dia 31, na Arena do Grêmio, Walter Casagrande mostrou militância à esquerda e ele descobriu a causa do vandalismo de torcedores. De acordo com o ex-jogador e comentarista, a culpa é do presidente Jair Bolsonaro. O homem estava viajando na Itália. Agora, o que tem a ver com o jogo do Grêmio, não é? A rodada do fim de semana do Brasileirão trouxe resultados, disse ele, escreveu o Casagrande, que estão mexendo com o campeonato, mas não fiquei a fim de escrever sobre o óbvio. O que quero falar é sobre como está tudo pesado, cheio de ódio e de agressões. Claro, essa agressividade sempre existiu no futebol brasileiro. Em invasões de campo não são novidades, eu reconheço isso. Mas também não me parece coincidência que tanta violência aconteça neste momento em que temos um presidente que espalha ódio, escreveu Casagrande. Nada justifica o que aqueles torcedores fizeram na Arena do Grêmio. Causaram pânico. Até o Rafael Veiga, que estava recebendo o troféu de melhor em campo, teve que sair correndo, pois não sabia o que poderia acontecer, disse o ex-jogador, dizendo que tudo é culpa de Bolsonaro. Pronto. O que mais será que vão jogar nas costas de Bolsonaro? Daqui a pouco acontece aí algo sobrenatural, não é? Um acidente, um incidente, uma visita até de um extraterrestre e a culpa acaba sendo de quem? De Bolsonaro também? O Ministério da Infraestrutura avançou no mês de outubro, seguindo uma média importante de obras. Alguns já estão dizendo, gente, que Bolsonaro seria o novo JK, pois está fazendo mais até do que o ex-presidente Juscelino Kubitschek, que ficou conhecido pelo slogan 50 anos em 5. O governo Bolsonaro, em outubro, concluiu 12 empreendimentos em diversas regiões do país, entre elas a restauração, as obras, não é? A restauração de 86 quilômetros na BR-364 no Mato Grosso e outros 53 quilômetros em Goiás. Além disso, foram entregues obras nos aeroportos de Maringá, no Paraná, e Uberlândia, em Minas Gerais. O ministro Tarcísio Gomes de Freitas, satisfeito com os avanços, disse: fechamos outubro com uma média de 3 entregas por semana no Ministério da Infraestrutura do governo Jair Bolsonaro. Regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste contempladas. Chegamos a 85 obras concluídas em 2021 e seguimos firmes para alcançar a nossa meta de 100 entregas neste ano, disse Tarcísio. Clima de tensão na Globo, gente. Até podemos imaginar, hein, que situação vivem os colaboradores da emissora. A demissão da atriz e apresentadora Cissa Guimarães, após mais de 40 anos na Globo, voltou a deixar o clima tenso nos bastidores da emissora carioca. O desligamento da veterana, que estava no comando do programa É de Casa, reacendeu rumores de que novas demissões estão sendo planejadas. Segundo o colunista Flávio Rico, do portal R7, a saída de Cissa pegou o público de surpresa, mas não causou estranhamento entre os colegas do É de Casa, uma vez que se tornou prática comum a demissão de profissionais que estão há mais tempo na casa.
Além de Cissa, a TV Globo já abriu mão de grandes nomes da emissora, entre eles o Faustão, Angélica, Thiago Leifert, Lázaro Ramos, Ingrid Guimarães, Grazi Massafera, Camila Queiroz, Kleber Toledo, Tino Marcos, Reinaldo Gianecchini, entre outros. Regina Duarte, por exemplo, andam falando, aliás, que inclusive tem possibilidade até de ir para uma novela bíblica da Record em breve. Ela não está mais na Globo, não é? Ela saiu quando assumiu um cargo no governo Bolsonaro. Outros já dizem que com tantos ex-globais na Record, a emissora já está sendo chamada de Globo Gospel, não é? Enquanto isso, a Globo sendo assombrada, por exemplo, por Gênesis, produção bíblica da Record, a Globo que teve a pior audiência da história em outubro e segue perdendo telespectadores. Por falar nisso, em Gênesis da Record, encerro esta edição convidando você para acessar meu canal pessoal também no YouTube, focado em pregações dubladas, momentos de fé, e também publicamos um resumo diário, fiel e verdadeiro, agora dos últimos capítulos de Gênesis. Vai aparecer então o link aí para você acessar. Conto com sua inscrição por lá também. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.